Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Sou muito grato por isso, viu? Outro sim, a senha do canal @irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer aí embaixo no seu celular à direita uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela e já abre uma maior em cima escrito O Irmãozinho. Você clica na foto e já abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, certo? Outro sim, eu sou um cristão. Eu não pertenço a nenhuma denominação. Sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele está ou aonde que ele vive e o que ele pode fazer por você. Que isso eu não sabia e fiquei sabendo já na terceira idade. Certo, meu irmãozinho? Outro sim, esses versículos que eu estou fazendo no vídeo, aqueles que tiverem em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você ouvir, entender e compreender, tá certo, meu irmãozinho? Este é o meu propósito aqui. Perdão. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo. Tudo que existe foi o Senhor Jesus que criou. Não existe nada que outro ser tenha criado. Tudo que existe é porque por causa do Senhor Jesus que Deus criou para ele, tá? Deus e Jesus e o Espírito Santo é uma só pessoa, viu? Não tem três, não. É uma só pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só para que você tenha ideia. Nós, o ser humano, somos criaturas feitas exclusivamente para o Senhor Jesus. Aí você pergunta, irmãozinho, mas por quê? É porque nós fomos feitos para carregar o santuário dele. O Espírito Santo de Deus habita em nós, em mim, em você e toda a humanidade. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Não existe outro Espírito na Terra se não for o Espírito de Deus. Existe pessoa que usando a carne dele e fazendo como se fosse alguém com um espírito ruim, mas é a carne da pessoa, viu? O Espírito que existe é só o de Deus e ele habita em mim, e habita em você, em todo ser humano que habita, que nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Aonde que Jesus vive? Jesus vive dentro de mim, dentro de você e dentro de toda a humanidade. Perdão. Aonde o Espírito Santo está, Jesus está e Deus está, porque são um só, não são três, são um só. Eles apareceram em três ocasiões diferentes. É Deus falando com os profetas, Jesus vindo em carne para viver no meio da humanidade, que era o propósito dele, e depois eles o mataram, ele ressuscitou e ao terceiro dia ele deu os mandamentos a Paulo e deu o Espírito para toda a carne. Então, dali para cá, que seria do ano 70 da era cristã, nós, todo ser humano, temos o Espírito Santo de Deus. Aí você pergunta, mas o que ele pode fazer por mim? Olha, tudo que você imaginar, Jesus pode fazer. Só que tem que tomar cuidado, porque existe o livre-arbítrio. Este que é o perigo. Porque o livre-arbítrio, se você quiser seguir Jesus, você segue. Se você quiser seguir a sua carne, você segue. Jesus não obriga você a seguir em hipótese alguma, tá? Se fosse assim, ele tinha criado nós exclusivamente para seguir ele. Ele deu livre-arbítrio. Você pode seguir sua carne lá e pode seguir a ele. Aí a escolha é sua. Eu escolhi seguir Jesus. Espero que você também tenha a mesma alternativa. Porque se ele deu a vida por mim, o Espírito Santo dele habita em mim, por que eu não posso seguir ele? Ele não pode ser o meu Senhor? Com toda a certeza do mundo. Para mim, Jesus é o meu Senhor. Tá? Eu gostaria que fosse o seu também, de todos nós, nos humanos, por gratidão a tantas maravilhas que ele fez por nós. Ele morreu para dar a vida dele por nós. Então, Jesus vive. Aí, vamos dizer assim, mas como que eu faço meus pedidos? Se você tiver no Espírito é assim, você está
trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro, pagando suas contas, sem tirar nada de ninguém, sempre ajudando ainda, tá? Você está no Espírito. Nessa condição, você pode pedir o Senhor Jesus. Aí você fala assim, mas aonde que eu faço esse pedido? Você vai lá no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 6. Lá está escrito assim: senta para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração ou das suas petições, tá? Ali você agradece, ali você pede. Agora, se você está na carne, olha qual a pessoa que está na carne, o intuito dele: matar, roubar, passar droga, prostituir, lesar o irmão. 5 pecados irrepreensíveis. Esse aí você está na carne. Fala, mas esse cara está matando, está roubando, está estrupando. Isso é o espírito, será de onde? Não é. O espírito dele é o mesmo que está em mim e que está em você. Agora, nós temos dons diferentes. E aí entra o tal do livre-arbítrio. Você está fazendo a coisa certa porque você está seguindo o Espírito, que é o Espírito Santo, tá, de Deus, que é o que está em você e está em mim. Se você está fazendo essas coisas aqui, você está na sua carne. Tudo é meu, é ostentação. Tudo é meu, tudo é para mim, tá? Eu só quero, tudo, eu vi o bati o olho, é meu. É mais ou menos isso aí. Então você está na carne. Então Deus não obriga você a seguir, não. E Ele não precisa de você para nada. Nem de mim também, tá? Eu é que preciso dele. E eu creio que você também precisa dele, tá? Porque o Espírito que está em você é dele. Esse Espírito só é salvo se ele permitir. Então você toma cuidado nesses pecados aqui, ó. Eu já falando para você que o Espírito Santo habita em você. Se você tentar, sabendo disso, e tentar cometer um desses 5 delitos aqui que eu te falei com você, é suicídio, tá? Você vai perder o Espírito Santo. O Espírito Santo você não precisa correr atrás dele, não. Você já tem, Deus já te deu. Você tem que correr para não perder ele. É isso que você tem que tomar cuidado, meu irmãozinho. Se você tiver nesse caso aqui, em pecado, você pode pedir ao Senhor Jesus para ele tirar você daqui desse lamaçal que você encontra nele. Quando você sair, você agradece ele e aí você pode pedir ele lá no livro de João, de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 6. Você pode pedir ele que ele vai te ajudar do mesmo jeito que ele ajudou o outro que estava no Espírito, porque você estava no errado, mas você não sabia. Agora você sabe e você quer sair e vir para o lugar certo. E ele sabe disso, que você quer, o Espírito dele habita em você. Não é de você tentar querer mentir para Jesus, enganar Jesus. Ele sabe, quando você pensa numa coisa, ele já sabe, porque o Espírito é dele. É só para você ter ideia, viu? Aí você vai lá e ganha a sua salvação também, completa ela e vai trabalhar honestamente, ganhar seu dinheiro, ó, e viver bem. É vida e paz quem vive nesse caminho, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Eu quero trazer você aqui no versículo da palavra do Senhor, para que não fique só em minhas palavras, mas que sim a palavra é do Senhor. É ela que precisamos meditar, tá? Olhar, ver, aprender, meditar e compreender, tá? É essa aqui. Esse aqui está escrito no livro de Atos, o capítulo é o 17 e o versículo é o 31. Esse aqui é o juízo final para Israel. Não é para o mundo cósmico, não. O mundo de Israel, que foi o juízo do ano 70, tá? Aqui, Jesus já havia morrido. Quando isso aqui já entrou em profecia, isso aqui Jesus já havia morrido, tá? Aqui foi antes ainda dele morrer, que Lucas escreveu isso aqui antes, tá bom? Aqui diz assim, o versículo 31, Atos 17, o versículo 31. Porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou e disse: tem dado certo a todos o ressuscitando o dentre os mortos. Isso aqui, o ressuscitando entre os mortos, não precisa falar que é o Senhor Jesus, tá? E aqui, quem vai julgar essa nação é o Senhor Jesus. Esse versículo tem a parábola, mas está bem facinho para você entender. E quem pode julgar o mundo? Jesus Cristo. Quem que foi ressuscitou dos mortos, que Deus ressuscitou? Jesus Cristo.
Então, este é o que pode julgar e que foi julgado, na verdade, tá? No ano 70, isso é a profecia que cumpriu. No ano 70, com o general Tito, invadiu Israel e massacrou todo mundo. Saiu lá gente só para escravidão e morto. Só para você ter ideia, tá? Então, este aqui é um dos juízos final que foi para Israel, não é juízo final para o mundo cósmico, não, é o mundo de Israel, viu? Que é esse juízo final. Aqui a profecia, e aqui foi cumprido no ano 70, quando o general Tito invadiu. Invadiu não, ele chegou lá, Deus que abriu os portões de Jerusalém para ele, porque o mando era de Deus, que o juízo final era de Deus, que foi tratado, os profetas enjoaram de avisar o povo dessa época e eles não deram, ó, tá que nem hoje. É um bando é atrás de não sei o que, não sei de quê. Quem é Deus? Eu não sei. Ah, Deus vive no céu. É isso, eu aprendi isso aí. Ah, Jesus é filho de Deus, mora no céu. É isso que eu aprendi também, tá? E mais para frente, eu passei 15 anos no sistema, eu aprendi uma outra ainda. Ah, Jesus morreu por nossos pecados. Mas qual pecado? Eu nunca sabia que pecado. Eu mesmo, eu peco até hoje, por que está dizendo que ele morreu por nossos pecados? Só que tem que ver qual é o pecado. É o pecado da Torá. Era transgressão de lei. Esse pecado que Jesus morreu, que seria nosso, é que transgredia a lei. Era 368, parece, pecados que você não podia cometer, de 613, tá? Então, o povo daquela época não conseguia passar, eles tinham fôlego de vida, não tinham espírito. Eles teriam que passar pelas ordenanças para poder ter o espírito, e não conseguia passar, tá? Que foi no dilúvio, e no juízo final todos eles perderam. Jesus, por isso, morreu para acabar com a lei, que a lei era um instituto de condenação e morte. Não havia salvação na lei. Por isso que Jesus morreu, acabou com a lei. Ele acabou com a lei, acabou com tudo que existe na lei, tá? Existe a Torá também, que é esse do pecado, e todos os mandamentos, porque não tinha salvação, era condenação e morte. Por isso que ele morreu e veio em espírito, vive dentro de mim, dentro de você, dentro de toda a humanidade. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos levar nosso corpo em qualquer lugar não, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Nós precisamos saber aonde que podemos levar nosso corpo. Porque aonde que eu vou, o Espírito Santo está presente. Aonde você vai, o Espírito Santo está presente. Então você não pode, vamos dizer, você pega um revólver, eu vou dar um tiro no irmãozinho ali. Um exemplo, tá? Assim. Você não pode pensar nisso, porque, espera aí, o Espírito que está dentro de você é santo, e o Espírito que está nele lá também é santo. Você vai dar um tiro no Espírito Santo? Será que você tem essa ousadia toda para fazer isso? É só um exemplo, tá? Que eu estou dando para você. Esse é um. E depois tem os outros que eu falei também, tá? Você quer passar droga, você quer lesar seu irmão. A verdade, nós temos que chegar naquele ponto que Jesus falou. Ama o próximo como a ti mesmo. Se você amar seu próximo igual a você, você vai fazer algum mal para ele? Lógico que não, de espécie nenhuma, né? Então, este é mais ou menos o que eu estou pregando e fazendo o possível dos meus conhecimentos para poder deixar você bem a par, perdão, da palavra de Deus. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.